Gravando. Grata, Miriam. Gravando. Então, hoje é a nossa segunda aula. Sejam todos muito bem-vindos. O livro que a gente está estudando é o Liberados, Somos Concluídos. Hoje é dia 28 de setembro de 2020. É uma alegria estar aqui com vocês. O meu objetivo era diminuir o distanciamento social e eu venho conseguindo, porque eu me sinto muito próxima a todos vocês, mato a saudade um pouquinho vendo vocês aqui no vídeo. E o intercâmbio, a interação, a troca permanece num alto grau de profundidade, grandes entendimentos, as pessoas têm me procurado e dado feedbacks. Agradeço a Gorete que me escreveu hoje para falar dos entendimentos, das mudanças que vêm acontecendo. E todos que já me escreveram, também agradeço. Bom, para quem não sabe, o Instituto Sofia é uma escola de autoconhecimento. Eu tenho 25 anos de estrada em bancos multinacionais. Conheço bastante do mundo comercial, corporativo, e fui migrando para o autoconhecimento por ver a doença dentro da empresa caminhando, mudando de uma pessoa para outra. E para mim aquilo fazia muito sentido. O ambiente fisicamente estava adoecido, as pessoas adoeciam. Pessoas adoecidas acabavam contagiando outras pessoas também, com depressão e outras coisas mais. Então, fui me direcionando para esse universo da constelação familiar. Estudo há 13 anos, sou aluna de Bert Hellinger, tive o prazer de estar várias vezes com ele em seminários e workshops. Sou aluna de Sophie Hellinger ainda, ela nos dá aula de supervisão. Atualmente tem o canal no YouTube, onde ficam postadas as aulas para quem não consegue assistir ao vivo. Tenho no Instagram o Instituto Sofia Mateus para fazer meditações, para contar novidades, para dar insights. Faço perguntas e respostas por lá também. Tenho o site www.sofiamateus.com.br, onde estão os cursos, os próximos cursos, tanto os cursos online quanto os cursos presenciais. Então, hoje a gente divulgou o próximo curso presencial, que é Curando a Sua Criança Interior. Um dos grandes problemas que os adultos enfrentam hoje, com transtorno de atenção, dificuldade no relacionamento de casal, dificuldade na educação dos filhos, vem lá da primeira infância, do momento em que os pais, isso aconteceu com todos nós, os pais, na tentativa de educar e sem ter um manual de como a criança funciona, vai condicionando, tanto o pai quanto a mãe vai condicionando a criança para que ela corresponda às expectativas daquela casa, daquela família. Então, um conjunto de regras e valores de sim e de não, do que pode, do que não pode, vai sendo ensinado repetidamente para essa criança, de uma forma até um pouco dolorosa, porque faz com que a criança se sinta envergonhada, porque ela errou de novo, faz com que ela se sinta rejeitada. Por quê? Porque os pais não querem mudar e não permitem que a criança siga o seu próprio fluxo em direção ao que a alma deseja. Então ela vai sendo condicionada, sempre tocando a dor. Ou a dor pela rejeição, ou pela vergonha, ou porque às vezes até verbalizando, você é um burro, não vai aprender nunca mesmo, você é uma burra, não tem mais jeito mesmo. Tudo isso, algumas pessoas guardaram dentro de si, a maioria das pessoas guardou dentro de si, não sabe como lidar com todo esse conteúdo, o que faz é abafar mais e mais e mais e mais, guardando numa caixinha bem escondidinha, abafada, só que isso sai para fora, né? Não há pressão que suporte tanta coisa
magoada, guardada há tanto tempo. Os antigos costumavam dizer que o tempo resolve tudo. Eu costumo dizer que o tempo não resolve nada não, só deixa as coisas mais empoeiradas, mais acumuladas, o volume aumentado. Então, não esperem por cuidar de suas crianças interiores, que o tempo vai resolver o que ficou em aberto, o tempo não irá resolver. A gente só aprende com as máscaras a sobreviver a essas dores. Então, eu acho bem oportuno, agora na pandemia, a gente ter que usar máscaras, né? Na verdade, do lado de fora agora, porque elas sempre existiram, elas sempre estiveram aqui do lado de dentro, muitas máscaras. Muitas vezes a gente não sabe nem a quantidade de máscaras que usamos, porque a gente também acredita nesse exemplar que a gente criou, que a gente vestiu e que a gente vem desempenhando há bastante tempo. Então agora, com o advento da máscara, fica bem mais tangível aquilo que a gente veste para sair à rua. E nessa dinâmica presencial de cuidarmos da nossa criança interior, o exercício vai ser mexer carinhosamente em algumas dessas máscaras para que a gente vá se percebendo, vai curando essas feridas para que elas possam cicatrizar. As feridas abertas, elas deixam uma lacuna. Quando a gente olha carinhosamente, deposita ali o medicamento correto, essa ferida vai tendo a possibilidade e vai se fechando efetivamente. O que acontece? Cicatriza, sara de verdade. Então você deixa de querer, por exemplo, que o seu marido ou a sua esposa preencha essa lacuna, porque você não recebeu do seu pai na infância e agora está casada, quer que o seu marido faça a parte que o papai não fez ou que você acha, porque ficou com essa ferida aberta, que ele deveria ter feito. Então a gente fecha as nossas feridas, cuidamos da nossa criança medicamentosamente, um medicamento para o corpo emocional. E o parceiro está liberado desse compromisso, dessa atribuição a mais, que muitas vezes, sem percebermos, estamos delegando ao marido, ou ao filho, ou a ambos, porque eles precisam me fazer feliz. No fundo, muitas mulheres se casam para que o outro a faça feliz, e os homens também. Muitas vezes têm filhos na expectativa de que a criança lhe preencha, que a criança faça por ele, faça por ela aquilo que ela não conseguiu. Mas a cura está em a gente fazer por a gente mesmo. Cuidar dessa criança, dessas feridas, dessas lacunas em aberto, para que a gente possa durante mais tempo viver sem as máscaras e numa posição de adulto, não numa posição infantil que aguarda, anseia e espera que o outro faça por nós. Então estão todos convidados, vai ser dia 11 de outubro aqui em São Paulo, no Espaço Arvoredo, e nós estamos viabilizando também uma infraestrutura para quem não puder vir presencialmente, que possa assistir de casa. Então, a gente vai ter ali uma infraestrutura com som, com áudio preparado, para que de casa vocês também possam participar e vocês também possam fazer perguntas da mesma forma que estivessem presencialmente. Também vão participar de exercício, de meditação, de tudo que compreende o curso. Então, uma pessoa fez uma pergunta no WhatsApp hoje à tarde, se vai ter online também? Sim, pode participar, Caroline, mesmo estando nos Estados Unidos, pode sim. Que legal! Essa tecnologia aproximando a gente, né? Então, a gente está viabilizando a informática para que isso ocorra sem dificuldades. A gente vai precisar, estaremos reunidos na sala do Zoom e também presencialmente no local. Então, a gente vai unir
o online e o presencial, a gente tem que criar uma nova palavra, porque semipresencial queria dizer uma outra coisa, né? O semipresencial vocês viriam todos para o Zoom e depois, num outro momento, todos para o presencial. Agora é um novo formato que se cria e a gente, então, em outubro vai poder experimentar isso. E agora eu quero desejar a todos uma incrível jornada, um grande mergulho para dentro de si, a respeito de tudo que a gente vai falar hoje, em especial sobre a fidelidade. A quem você está sendo fiel, você está se dedicando dentro do amor cego, numa situação em sacrifício, postergando, procrastinando, dando continuidade à dor e sofrimento. Quando é o momento para você de parar? Cada um vai ter o seu momento. E dentro das constelações familiares, o que eu venho percebendo, assim, que vem transformando a minha vida e me alegra muito, me entusiasma, eu fico maravilhada. Para mim são presentes divinos, presentes de Deus a cada novo insight, entendimento e que me liberta, me libera e vai me concluindo. Por que chama liberados somos concluídos? Nós sentimos ainda a falta de algo. Em busca desse algo, estamos aqui reunidos. Uns mais conscientes do que é esse algo, outros menos. Não importa. Cada um a seu tempo vem e toma algo. Toma aquilo que lhe faz falta, toma aquilo que precisa, que necessita e leva consigo. Cada uma dessas coisas, pílulas, pedacinhos que vocês vão levando para dentro, vai se encaixando no devido lugar e não sairá mais do lugar. São ganhos concretos e que não colocam mais em desordem aquilo que estava bagunçado. Então, que todos hoje possam, escolham agora por 30 segundos, tomem um tempo, escolham uma intenção. Eu quero hoje mergulhar para dentro de algo que faz tempo que eu espero, uma resposta, uma solução. O que é? Quero melhorar uma relação com meu pai, com a minha mãe, com meu filho, colega de trabalho. Qual é a sua intenção? O que você vem aqui buscar? Dá clareza, dá forma, dá um rosto, dá uma emoção para isso. Coloca uma intenção. E eu espero que vocês encontrem ao longo dessa aula de hoje suas respostas. Quero agradecer a Tati pela ajuda aí no operacional do Zoom. E agradecer a Miriam, que preparou uma aula fofa hoje pra gente. Acho que agora a gente pode passar a palavra para a Miriam. Miriam, você consegue compartilhar o seu PowerPoint? Ou você precisa que eu te dê mais? Vamos ver se eu encontro aqui. Tem um botãozinho embaixo escrito Share Screen. Ele é verdinho, para mim ele aparece verde. Já encontrei, tá tudo certo, só não aparece para mim os meus documentos. Miriam, Dropbox, Google Drive. Acho que você precisa abrir o documento antes. Ele está aberto. Ele está aberto, aí quando você põe o Share Screen, ele não aparece aqui entre as opções, é isso? Não, não aparece. Então você pode selecionar o Screen, que é o primeiro item que aparece. E aí vai aparecer a sua tela como um todo. Aí você clica no arquivo e aí pra gente vai aparecer o arquivo. Então, meu amor, a primeira tela que aparece para mim é Dropbox, Microsoft OneDrive, Google Drive e Box. Isso é o que aparece. Uau! Ah, achei, pronto, tá aqui. Que bom. Quase, estava entrando já.
Todo mundo está vendo? Sim. Eu queria, Sofia, tomar a liberdade de começar dizendo que, bom, você já deu a aula, né? Que lindo. E eu também queria dizer que a primeira vez que eu acessei esse livro foi no ano de 2013. Eu estava em Aracaju, trocando ideias com uma pessoa que estava em formação de constelação, uma médica que estava em formação de constelações naquela época. Uhum. Eu havia já me formado em 2009. E como é interessante, né, voltando a isto agora, porque são algumas releituras, como eu já fiz com você, das Ordens da Ajuda e esse livro, e como a cada releitura, em função daquilo que a gente já caminhou adiante, a gente encontra informações que tem a sensação que não tinha encontrado antes, né? Então, quanto a gente vai ficando mais preparado para receber essa visão de Bert. Então, aqui acerca da fidelidade, ele fala que a fidelidade resulta de um vínculo, e para exemplificar muito bem isso, ele fala sempre da criança, como você já trouxe. Miriam, você Oi. quer apertar aqui o reproduzir? Eu acho que vai ficar mais bonito, aí fica a tela cheia. Isso, obrigada. Tá. E Beth, então, fala da criança que no grupo familiar vai recebendo princípios e valores, como você já trouxe, ou seja, vai aprendendo sobre um conjunto de regras que ela vai replicando, que ela vai reproduzindo, em função desse vínculo que ela tem com aquela família. Então, ele fala da importância desse vínculo, ele fala que quanto mais dentro deste grupo, no caso uma família, um grupo empresarial, um grupo de amigos, enfim, quanto mais as pessoas entram em harmonia na reprodução dessa fidelidade ou dessas regras que são colocadas, mais existe harmonia e mais o vínculo se aprofunda. E se eu estiver esquecendo de alguma coisa, você me fala, porque eu vou indo assim, né? Tá. Só que ele diz que esse vínculo, embora seja muito importante, embora seja muito bom, ele precisa também se dirigir para algo que é maior. Ele precisa sair de casa. Então, quando ele fala que as crianças precisam constituir suas próprias famílias e se encontrarem com parceiros que também trarão dos seus sistemas familiares um conjunto de regras, e encontrar uma forma de estabelecer um novo conjunto, né, as minhas regras e as suas, dentro dessa nova família, desse novo grupo que vai se estabelecendo. Então ele diz que a fidelidade ela concorda com limites pré-estabelecidos, mas que ela também precisa ser livre, por isso ela é um bem muito precioso, mas ela precisa ser livre para poder se desenvolver na direção de algo maior. Quando assim não acontece, esse indivíduo que cresceu, que adulteceu, né, continua vinculado a essa família como se ele fosse uma criança para a vida toda. Então, ele tem dificuldade com as mudanças, com as transformações, tem dificuldade de entender os certos e errados dos outros. Então, Bert diz que as duas fidelidades ao nosso sistema original e ao novo sistema que se forma podem subsistir subjacentemente, né? Permitindo que haja uma ligação amorosa entre esse indivíduo e a sua família, e por que não dizer uma ligação amorosa também entre os sistemas. Por isso, ainda acerca da fidelidade, ele diz que ela só pode ser provisória, para que ela possa se expandir, né? Para que essa expansão possa efetivamente levar esse indivíduo a algo maior. Mas, às vezes, expandir e ir para algo maior exige também um abrir mão, um desligar-se, um despedir-se de algo que foi insuficiente ou que foi errado. E aí a gente vai pensando alguns exemplos para trazer, né? Então,
Não é porque eu venho de um sistema familiar, por exemplo, em que existe um profundo preconceito racial, que eu preciso me manter dessa forma e não fazer vínculos com pessoas de raças diferentes. Então, para fazer vínculos com pessoas de raças diferentes, eu preciso me desligar, me despedir daquilo que eu aprendi como certo, né? Porque se essa fidelidade for cega, ela vai ficar o tempo todo nesse pensamento mágico infantil da necessidade do pertencimento. Então, talvez a gente possa pensar também naquelas pessoas que vivem um pouco perdidas, né? Embora constituam famílias, se vinculem a outros grupos sociais, se sentem um pouco perdidos. E não com o dinheiro certo. Vou pedir para todos fecharem os seus microfones. Miriam, eu vou fechar todos, você abre o seu novamente, tá bem? Espera aí, abriu. Miriam, não estou te ouvindo. Pronto. Foi, pronto. Ativei o áudio. É porque a tela fica cheia só as minhas coisas aqui, né? Os botões desaparecem. A gente vai aprendendo. Então, Bert traz para gente que a verdadeira fidelidade, a verdadeira lealdade, ela é fiel ao todo maior para aqueles que buscam o progresso. No entanto, quando ele fala de fidelidade cega, e eu imagino, né, desta vez lendo este capítulo, fiquei imaginando como foi difícil para ele este exemplo que ele mesmo deu da necessidade de desligar-se, de despedir-se, de romper, tendo sido padre tantos anos, revisitar conceitualmente Deus, né, e certas instituições, como ele faz aqui nesse capítulo. Então ele fala que essa necessidade cega é destrutiva e exatamente porque ela é cega, na grande maior parte das vezes ela é inconsciente, ela é camuflada. Mas que essa inconsciência, na verdade, está presente naquele que é fiel. Porém, muitas vezes, quem lidera esta fidelidade sabe exatamente para onde está dirigindo a todos, né? E aqui ele exemplifica com como é que a gente faz para passar isto para frente agora? Um botãozinho para a direita. Isso, foi. Né? Aqui ele exemplifica em certas instituições, por exemplo, que demandam uma lealdade forçada, que é aquela lealdade que não confia, que não aceita uma palavra, né? Um sim, sim, um não, não. Ele traz até passagens bíblicas, né? Traz uma passagem no Evangelho de Mateus que Jesus fala aos seus discípulos: seja a sua palavra sim, sim, não, não. Mas que há muitas instituições que não aceitam a sua palavra por não confiança. Então, por exemplo, você vai fazer um depoimento num julgamento diante do juiz, você precisa jurar sobre a Bíblia, né? Você precisa fazer o depoimento sob juramento. Você faz voto, você faz juramento à Constituição, à bandeira, à igreja. E não somente a igreja, mas especificamente na igreja, além dos juramentos, vem os votos, né? A depender da ordem que você segue, da missão que você quer fazer, voto de castidade, de pobreza, de vida simples, de obediência, que muitas vezes, inclusive, é uma obediência ilimitada até a morte, como ele exemplifica a obediência aos papas, por exemplo, e que essa lealdade é trazida como uma condição de pertencimento. Quer dizer, ou você jura isso, ou você faz esse voto, ou você não pode pertencer a esse grupo. E se você já pertence a esse grupo e em algum momento decide quebrar esses votos, você não pode mais permanecer no grupo.
Então, ele traz isso como uma espécie de processo de intimidação, né? Um processo um pouco coercivo, né? E aí ele diz também que exatamente a deslealdade, aqueles que se encorajam a quebrar esta fidelidade, essa lealdade, também podem estar a caminho de um processo de uma fidelidade maior e que, ao mesmo tempo, pode ser considerada como a fé maior, né? Uhum. E acho que aqui ele já traz um exemplo, ele conta um exemplo lindo do juiz de Jeftá, que é também uma passagem bíblica do livro de Juízes, né? Que promete a Deus, né, ao seu Deus, numa batalha, que se ele vencesse, ele sacrificaria a primeira pessoa, a primeira coisa que viesse ao seu encontro após a batalha. Ele vence essa batalha e ocorre que quando ele retorna para casa, o primeiro que vem ao seu encontro é a sua filha. E ele então cumpre a sua promessa e sacrifica a sua filha em nome de Deus para agradecer pela vitória. Então, Bert aqui começa a perguntar, ele já vai perguntando várias vezes, né? Que Deus é esse, né? Que Deus é Uhum. esse para o qual você precisa subjugar pessoas, coagir pessoas a fazerem votos e promessas, né, para tê-las aos seus pés, enfim, quem de fato, se é que há punição, Bert diz, né, se é que existe alguma punição de fato da parte de Deus, de quem a gente não sabe nada, quem de fato mereceria a punição, né? Quem segue com essa fidelidade cega ou aqueles que fazem a coerção e que levam esses indivíduos a um caminho em nome do divino, na verdade, vetando-nos de fato sermos leais ao humano e ao divino superior. Então, aqui Bert diz que somente aquele que tem coragem perante o Deus adorado, né, de quebrar promessas e votos sem função, sem razão, vazios, né, é que podem de fato experimentar o humano e o divino superior. E eu Alguma acho. coisa a acrescentar? Sim, você pode voltar na tela anterior, por favor, Miriam? Eu acho interessantíssimo. Cada frase do Bert, ele já abre um novo universo de coisas. Aqui você me fez lembrar sobre esse Deus punitivo, né? A igreja, por exemplo, a igreja católica fala sobre o pecado, e essa é uma forma, né, de punir, se pecar. Aquele que pecou, na verdade, o pecar é errar o alvo, porque aquele indivíduo foi para um outro alvo, não foi para o alvo estipulado pela igreja, então ele é um pecador, ele é errado. E para ele se sente inconveniente, inapropriado, e quando ele retorna, ele então pertence. Se ele continua no erro do alvo, pecando, ele é excluído do grupo, deixa de pertencer. E a gente acha que essa realidade é toda muito longe, né? Porque Bert foi da igreja, foi missionário, né? É muito mais perto do que a gente imagina. Eu trabalhava com 4 rapazes aqui no banco, e um deles era bem religioso. E eu me lembro como se fosse hoje. Ele falando assim, hoje Deus tá bravo comigo, tá zangado comigo, porque ele tinha as práticas meditativas toda manhã de orar. E eu me surpreendi muito. Como assim? O Deus está bravo ou zangado? Ou, ele vai se vingar. Então, são crenças e qualidades que foram sendo colocadas Eu vou pedir para todos fecharem os seus áudios, por favor, para a gente poder ouvir só a minha voz. Obrigada. Então, são mecanismos de manipulação impostos que aí o indivíduo está lá sozinho, está bem certinho fazendo o que deveria fazer e ainda assim está com medo de estar errando, de poder ser excluído, de não pertencer.
E o que Bert fala aqui, né? Entre tantas coisas lindas, quais são os juramentos, os votos aos quais você pertence? E a Tati perguntou aqui no chat, e quando as crenças e fidelidades são inconscientes, como podemos ver melhor quando estão sendo fiéis sem saber? Estamos sendo fiéis sem saber? Normalmente, são crenças e votos inconscientes que estão atuando. Porque aquelas que foram conscientes, eu tenho uma amiga que foi freira, ela foi irmã por 12 anos, depois ela saiu da ordem religiosa, hoje ela é casada e tem 2 filhos. Quando ela fez os votos de estar dentro da Irmandade, os votos de obediência e de estar dentro daquele conjunto, ela estava feliz. Ela fez voto de pobreza, inclusive, e ali, quando a pessoa escolhe, ela está sabendo as regras do jogo. E esse é o menor dos problemas, porque é mais fácil de lembrar, eu fiz uma promessa ali. Me casei e falei que a gente ia ser feliz para sempre. Agora eu estou na segunda união, ou na terceira união, ou na terceira união. E as promessas que foram feitas aqui atrás ainda agem, ainda atuam no seu casamento atual. Então, relembrar as coisas que nos comprometemos, se não cumprimos, cumprir ou descompromissar. Essas conscientes. Então, minha sugestão é como fazer caderninho do autoconhecimento, revisão diária, lição de casa de hoje, fidelidade. Eu sou fiel a quê? Você é fiel à religião da sua mamãe quando você foi concebida, não importa se ela era católica e hoje ela é umbandista. Você é fiel à religião original onde você foi concebida. Só da mamãe? Não. A do papai também. E ela pode ser católica e ele espírita, por exemplo. Você é fiel ao país onde você nasceu, ao estado onde você nasceu, à cidade onde você nasceu, aquele conjunto de regras e valores. Quem nasceu, por exemplo, no sertão do Brasil, terra árida, muita dificuldade de ter o alimento, morar em São Paulo ou num grande centro, por exemplo. Quem está com o áudio aberto, por favor, vamos fechar os áudios para a gente poder... Vamos deixar o áudio fechado para a gente poder ouvir só o meu áudio, por favor. Então, nós somos fiéis a todos esses conjuntos de valores. Você teve um tio que foi padre. Eu conheço uma senhora, ela tem 74 anos, ela tem uma igreja hoje e os avós dela foram, o homem foi padre e a avó foi freira. Eles se apaixonaram e largaram a ordem religiosa. Aquele desejo pela igreja permanece no sistema e ela, depois de 2 gerações, a avó, filha, a neta abre uma igreja. Então, olha só, será que foi ela mesma que escolheu ter uma igreja? Ou ela recebe o impulso e vai realizar? Então, quem na família teve ou fez votos de pobreza, isso ainda atua no sistema familiar. A obediência é boa, mas ela também pode não ser boa. Depende a quem é que você está obedecendo, ao que é que você está obedecendo. Por exemplo, se você teve familiares que morreram de fome, ou imigrantes bem distantes, o bisavô, o tataravô, que vieram pós-guerra, pós-Segunda Guerra Mundial, vieram para o Brasil, passaram dificuldades financeiras, alguns não sobreviveram no navio, outros nem conseguiram embarcar, e hoje você come por 2 pessoas, porque eles lá não puderam comer. Então, a maior parte do conjunto de regras e valores, juramentos e votos vem da educação da primeira infância recebida e de toda a linhagem do sistema familiar anterior, desde o primeiro homem e da primeira mulher dentro do sistema familiar. Então, como a gente traz isso para ser mais visível? Anota
caderninho, olha, aqui tem... Eu tô desconfiada que tem um voto de pobreza, tô desconfiada aqui que tá dentro do casamento e tá pensando toda hora em se separar. De onde vem esse impulso? Quem não pôde se separar e que quis ir embora, se apaixonou fora do casamento, teve filhos fora do casamento e permaneceu na obrigação do casamento, mesmo esse casamento tendo acabado. Com isso, essas anotações vão elucidando da onde vêm esses anseios, e aí aí tem material tangível para ser trabalhado e serem desfeitas, como aqui na imagem que a Miriam escolheu, né? Essas correntes que vão sendo abertas, liberadas, e você vai se concluindo, tendo mais paz, tendo mais harmonia, alegria, felicidade. A Regina comenta que após a minha separação, por muito tempo me vinha a promessa feita no altar, que pesava sobre mim. Depois de muito tempo me permiti ser apenas um ser humano passível de imperfeição e assim pude ser mais amorosa comigo mesma. Brilhante, Regina, brilhante. Eu passei por uma situação semelhante quando eu me separei do meu primeiro marido. Após 5 meses, eu ainda chorava e lamentava o término da relação, que eu tinha escolhido concluir aquela relação, que eu não queria mais estar ali e aquilo ainda pesava. E eu nessa busca de onde é que está, de quem é o casamento, tem uma coisa assim que é bem antiga e que é para ser para sempre. E a indissolubilidade do casamento, isso tem um peso. Todos que estão casados podem perceber esse peso. Quem já foi casado e se separou também sentiu um alívio desse peso, porque ele é para ser para sempre. Só que ele é mal interpretado. O para sempre, na verdade, é a indissolubilidade do casamento. O que Deus uniu, o homem não separa. Do que é que ele está falando? Dos filhos. Ali no filho não se separa. Ah, essa célula aqui é da mamãe, essa célula aqui é do papai, vamos separar. Não, ali é indissolúvel. Estão papai e mamãe e o que Deus uniu é material de papai e mamãe, não se separa mais. Agora, se aquele homem quer se desenvolver para outro lugar e aquela mulher quer ir em outra direção, são livres. O que não se separa jamais são os filhos. Então é bem importante a gente saber, por exemplo, que a verdadeira fidelidade é ao divino superior. Então não é a igreja ou as condições que o padre coloca ali naquela paróquia ou que o dirigente da casa espírita coloca naquele núcleo. É para a gente olhar mais para cima. O que é realmente... E aí a gente tem que se dobrar as realidades, né? Porque muitas vezes a gente quer o caminho mais fácil. O dirigente está mostrando que aquele lugar, que aquela forma, o mais correto é naquela outra direção. E como que a gente tem a confirmação se aquela orientação que ele está nos dando é correta? Quando a gente olha um pouquinho mais para cima e vê que a orientação do divino superior também indica naquela direção. Então não tem erro, você pode caminhar com tranquilidade. É o melhor a ser feito. A Eliana, que Sofia, espetáculo de explicação. Obrigada, Eliana. Sim, se Miriam. você me permite um pouco, eu sinto também de dizer que tem a coisa do conforto e desconforto. Como o Bert também nos mostrou que as gerações mais novas vêm para que o processo evolutivo seja levado a cabo, para que ele continue, né? De certa forma, ele nos diz em algumas das obras dele que há uma série de coisas dentro desse conjunto de regras que vão perdendo o sentido a cada nova geração, né? E se você, então, faz parte de uma geração que segue replicando alguma coisa que te traz desconforto e que você se percebe fora do lugar com isso, ou seja, por mais que te tenha sido dito que aquilo faz sentido, você não vê sentido naquilo,
já é uma investigação a fazer, não é? Uhum. E poder ver o que existe de melhor ou de diferente que eu possa fazer aqui nesse lugar agora, né? Então, se os meus pais, se os meus avós fariam assim, assado, não significa que isso vai funcionar. Quer dizer, eu já estou fazendo e não está funcionando, né? Uhum. Então, eu estou me afastando de amigos, eu estou me afastando de relações, ou seja lá o que for. Eu acho que é muito profundo isso daqui, né? Quando a gente olha, quando a gente lê sobre a fidelidade e lealdade, isso vai muito mais além, né? O exemplo que você trouxe, por exemplo, né? Que outras pessoas trouxeram do casamento, quer dizer, como que a gente encontra as pessoas? A gente se encontra por ressonância, então somos complementares. O outro traz exatamente o que eu preciso. Então, assim, gente, eu também acabei de desfazer um relacionamento e passei pelo luto dele, em que este homem foi maravilhoso comigo, mas ele me deu exatamente o que meu pai deu à minha mãe. E por isso eu precisei desfazer a relação. Aquilo que mais enfraquecia meu pai dentro de mim quando eu olhava o meu pai, eu me lembrava daquela história. Este homem repetiu isso comigo, então acho importante que é isso, por mais que a gente esteja consciente e perceptivo, muitas vezes a gente atua na lealdade cega. A gente não Sim. se dá conta de como aquilo realmente está atuando sobre nós. É muito rápido. É. Enfim, vamos lá. Uhum. Aqui ele fala, quando ele quer falar sobre a fé maior, ele começa com esse exemplo do Juan, que é uma constelação que ele coloca. Então, o Juan é o 8º filho, né? Foi o segundo do segundo casamento da mamãe dele. O segundo marido da mamãe dele era irmão do primeiro marido da mamãe dele. Então, o primeiro marido da mamãe dele havia sido seu tio. Ele vai contando isso para Beth, porque Beth quer saber do que se trata, qual é o tema. Beth pergunta da família, ele fala que teve um irmão mais velho, cadê esse irmão? Esse irmão morreu num acidente de trânsito, né? Aí Bert se dá conta e fala, sua mãe ficou viúva, né? Como que foi isso? Meu tio morreu de infarto, né? E aí ele pergunta, seu pai já tinha sido casado antes? Aí o menino dá a chave para o Bert, né? Oh, não, papai não foi casado antes, porque ele era missionário, ele era missionário católico. Porque Bert perguntou católico ou evangélico, ele fala de uma ordem de padres, que aí, num determinado momento, ele resolveu deixar essa ordem e acabou se casando com a cunhada, que já era viúva de seu irmão, tinha 11 anos. Bert, então, coloca essa constelação e coloca primeiro o pai e o Juan, porque a queixa do Juan é eu queria me ligar mais ao meu pai. Eu queria estar mais conectado ao meu pai. Ele havia contado para a Bert que também tinha perdido a conexão com o pai fazia tempo. E ele, então, agora estava um pouco preocupado, porque o pai estava ficando com uma demência senil. Bert coloca o pai e pergunta para ele, você é religioso? Ele fala, não sei. Bert fala, eu percebi, né? E aí ele resolve colocar Deus diante do pai e do garoto. Então ele coloca o pai e o garoto ao lado e coloca Deus diante dos dois, obviamente, e começa a checar como é que Deus se sente, não é? E como é que o pai se sente? Quando ele pergunta para o pai como é que o pai se sente diante de Deus, o pai diz, eu gostaria... Ele primeiro pergunta para o pai como é que o pai se sente, ele fala, eu gostaria de estar mais perto do meu filho. E como é que você se sente em relação a Deus? Eu gostaria de ir em direção a Deus com meu filho. E Beth coloca a mãe também. Então, essa fala do pai, eu gostaria de ir em direção a Deus com o meu filho, Bert, ao invés de permitir esse movimento, coloca o primeiro irmão do Juan, o primeiro filho daquele casamento que havia morrido de acidente de automóvel, coloca este filho ao lado de Deus. E quando Bert, então, olha para o pai e pergunta, e agora, como é que você se sente? O pai diz, eu me sinto bem. Então ele olha para o Juan e diz, você está vendo isso?
né? A gente colocou o seu irmão ali, aquele que morreu de acidente de automóvel. Aí está o sacrifício do filho para obter o perdão de Deus por ter deixado a ordem. E você seria você seria o próximo, porque o seu pai queria ir com você na direção de Deus. Então Bert reflete sobre a fé maior. Ele traz novamente uma história bíblica e traz de uma forma antagônica. Ele não nomeou, mas em função da minha história de vida, eu sei o que é. Ele traz a história de Abraão, que sonha de noite, que ouviu a voz de Deus dizendo: toma o seu único e amado filho e leva para o topo da montanha que eu vou te indicar. Lá existe um altar e você vai sacrificar o seu filho por mim. E ele, então, na manhã seguinte, acorda, olha para seu filho, toma o filho e faz exatamente como ele ouviu a voz lhe dizendo. No momento que ele embainha a sua faca para sacrificar o filho, ele escuta uma outra voz que diz: eu já sei, né, da sua fé, então não precisa sacrificar o seu filho, tome uma ovelha e coloque no lugar do seu filho. E quando ele acaba de contar essa história, ele reflete sobre, né, ele leva a gente a imaginar como que esse pai olha para esse filho, como que esse filho olha para esse pai. E a mãe dessa criança, como é que olha para esse marido, como é que olha para esse filho? Como que esse filho olha para essa mãe? Então, ele nos leva a refletir sobre os olhares entre a família. E aí ele conta a história de um novo modo, ele diz, então, tem um outro homem que ouviu a mesma voz, ouviu o mesmo pedido à noite, pensou que fosse a voz de Deus. Na manhã seguinte, ele acordou, olhou para o filho, olhou para a mãe do filho dele, para a mulher que estava ali, se colocou diante de Deus e disse: isso eu não faço, não. Né? Isso eu não vou fazer. Então, aqui, Bert reflete novamente sobre os olhares, nessa segunda configuração da história, em que o homem diz: isso eu não faço. Como que esse filho olha para esse pai, como olha para essa mãe, como essa mãe olha para esse homem, como eles se olham entre si. Que tipo de respeito e energia rola ali entre eles, né? Então ele pergunta para o Juan: qual é dos dois pais que você acredita que tem a fé maior? E o Juan diz: para mim é o segundo, né? Então ele coloca o Juan no seu lugar na constelação, tira o representante, coloca o Juan diante de Deus na constelação e pede para ele repetir: eu tenho a fé maior. E pergunta para Deus: como é que você se sente? E Deus diz: eu me sinto bem. Então, aqui novamente, ele começa a refletir, né, sobre que Deus é esse. Então, ele diz que tem muita gente que fala sobre Deus, a respeito de Deus, como se soubesse alguma coisa sobre ele, mas a gente não sabe nada de fato, né? Que isso continua oculto e intangível para nós. Então, ele diz: eu vou contar uma coisa para vocês. Eu não sei nada sobre Deus, mas eu sei um pouco sobre a alma humana, a alma das pessoas. Eu vou contar uma história para vocês. Até aqui você quer dizer alguma coisa, Sofia? Não, pode continuar. E aí ele fala, então, sobre a necessidade da alma humana de fazer a troca. Por isso que ele trouxe aí a terceira ordem do amor, né? O equilíbrio entre o dar e o tomar. A necessidade que a alma humana tem de manter-se em profundo equilíbrio em qualquer relação. E isso é o que permite a troca. E aqui Bert, então, conta aquilo que eu tive a oportunidade, você também, talvez muitos de nós, de ouvirmos de sua própria voz em vários seminários, né? O quanto é importante quando, numa relação de marido e mulher, por exemplo, se o seu marido te traz uma rosa sem você esperar hoje, você fica se sentindo devedora de uma forma boa, você quer compensar aquele carinho. No dia seguinte, você vem e oferece ao seu marido 2 cravos, por exemplo, né? E essa troca, cada vez que você recebe um bem,
você doa um bem um pouquinho maior e essa troca vai levando a essa relação a um patamar maior de consciência. Essa troca vai permitindo que essas pessoas construam de fato a sua fidelidade, né? Por outro lado, então Bert diz que é muito importante essa troca, a alma humana em si já tem essa necessidade, e aqui ele fala também que quanto mais essa troca cresce, mais cresce também o contentamento interno, a felicidade. E que a única forma, por exemplo, dos filhos compensarem os pais por tanto que receberam é transmitindo aos seus próprios filhos aquilo que receberam dos seus pais. E eu sei que virão perguntas aí daqui a pouco para você responder, mas e quando eu não tenho filhos, né? Então vou deixar você responder. E Bert fala, finalmente, que nessa necessidade de compensação, de troca, de equilíbrio, existe também o lado sombrio, que é quando, lamentavelmente, a gente tem o desejo de se vingar, né? E veja como eu disse isso aqui. Eu disse, lamentavelmente, a gente tem o desejo de se vingar, porque o desejo da vingança, ele vai num espaço profundo das nossas sombras, que não é uma simples vingança. Quando alguém faz algum mal a nós, a gente quer devolver aquilo elevado à 10ª potência, né? Então, certas falas internas que a gente faz, tipo, FDP, vai ver só, quando eu pegar ele, eu vou acabar com a raça dele, não quero ver nem pintado de ouro, certas colocações assim que a gente faz. E que aqui a gente precisa entender que existe uma regra. É muito interessante. Eu sinto que essa é outra parte que deve ter sido bem difícil para Bert quando ele descobriu. Porque ele diz, sim, a vingança é necessária. Devolver o mal que recebemos é necessário e mantém a relação, porque o perdão do mal coloca um ponto final naquela relação, porque quem perdoa se sente maior, o outro, que é o perdoado, se sente menor, enfraquecido e a relação vai acabar de todo modo. Então, Bert diz, sim, a vingança é necessária, mas saibam que existe uma regrinha básica a seguir para isso, que é unir a vingança ao amor. Ele dizia, né? Nós ouvimos da voz dele propriamente dizendo, a vingança amorosa. Então, não podemos devolver o mal com o mesmo mal. E que lindo, porque aqui ele traz o seu conhecimento teológico de uma forma muito clara e palatável para a gente, né? Não podemos devolver o mal com o mesmo mal, mas um pouquinho menos, que é nos posicionarmos como Juan fez diante de Deus e dizer, isso eu não faço não. Então, assim, eu vou fazer você entender que você me fez mal, você precisa entender quanto mal isso fez para mim, mas um pouquinho menos, que é a única forma de fato de manter o equilíbrio das relações. E aqui eu passo para você, então, que eu Sim. sinto que você tem algo aí para trazer. Com relação ao exemplo anterior, a gente, num primeiro momento, olha para o pai querendo levar o filho para Deus como um movimento bem amoroso, como um movimento religioso, né, doutrinário, quando na verdade estava acontecendo aquele movimento dentro do inconsciente e dentro do amor cego, carregando e colocando o menino em risco de vida, podendo ser o próximo a falecer por um Para que se acidente, por pagasse exemplo. pela culpa de ter deixado a ordem, não é? Exatamente, como se um sacrifício fosse possível trocar uma coisa pela outra, para que eu possa sair sem culpa da ordem religiosa, ofereço no meu lugar os meus filhos a você. Então é uma ideia de um Deus punitivo, que um Deus que não gosta de você, que você tem que ser obediente, que você não pode pecar. E
É mais ou menos um modelo que a gente tem aqui no Brasil, né? A gente tem uma grande comunidade católica e a gente é regido, apesar de termos na Constituição a possibilidade de sermos de qualquer denominação religiosa, a grande maioria, então essa aura, esse conjunto de valores, esse campo está formado e a gente participa disso também. A gente sabe o que é pecar, o que é não pecar, o que é estar em conformidade, ainda que a gente não vá à igreja aos domingos. A gente participa desse conjunto de valores. E aí soma-se ao nosso conjunto de valores, o conjunto de valores do parceiro, quando a gente está falando aqui da lei no exemplo da lei do equilíbrio, aqui Bert está falando do equilíbrio entre os parceiros, mas também há equilíbrios em todas as outras relações. Aonde deixa de acontecer equilíbrio, as relações se rompem e há exceções também para esse equilíbrio. Então, no exemplo aqui tratado, a gente tem o homem e uma mulher, os dois em pé de igualdade, não é o princípio masculino e o secundarismo feminino, é o princípio masculino e o princípio feminino. Então, em pé de igualdade. E é bem importante frisar isso, gente, porque não faz muito tempo as mulheres não votavam, não tinham direito à opinião, elas saíam da casa do pai e da mãe para a casa do marido, não podiam estudar e para viajar de uma cidade para outra era necessário uma autorização do marido. Ela carregava consigo uma autorização do marido de que ela estava autorizada a se deslocar. Então, é muito recente. Eu dei aula para uma senhora com 65 anos de idade e ela falou que ela mesma já precisou dessa carta no início do casamento com o marido dela para poder viajar. Então, quando a gente fala em direitos iguais, 2000 anos atrás, Jesus já tentou explicar que ambos têm direitos iguais, que ambos são importantes na mesma medida, que ambos têm direito a falar, a se expressar, a estudar. Então, a gente também, dentro da nossa relação de casal, tem todos esses homens e mulheres que deram certo, que não deram certo, que respeitaram um ao outro, tem a competição. E como a gente faz para sair desses movimentos inconscientes que nos tomam e a gente sai em defesa da mamãe, da vovó, da titia que não pôde falar e vai brigar com o atual marido. Isso é muito comum, isso é muito comum. Tendo clareza do porquê que eu tô brigando, por que eu tô com raiva dele. Raiva no relacionamento de casal é uma constante. Violência, agressividade, é milenar, não é nem secular, é milenar. Desde que os casais são casais e a gente passa a pertencer a essa egrégora das pessoas casadas. Logo, que qualidade de relação você deseja ter com seu parceiro, com a sua parceira? Existem várias, vou dar aqui alguns exemplos. Quando a troca está desequilibrada e, por exemplo, o homem se coloca maior do que a mulher, logo eles se distanciam e esse homem passa a agir como papai e essa menina passa a agir como filhinha. No outro extremo, essa mulher, quando ela é muito empoderada, ela é muito independente, ela tem seu salário, sua renda, sua casa, seu filho, já traz uma bagagem de inteligência, de conhecimento e tudo mais. E ela vê no homem dela um homem frágil e começa a dar, a dar, a dar, a dar, a dar. Esse casal também se distancia e o desequilíbrio acontece porque ela vai para uma posição de maior importância, como a mamãe. E esse menino gosta, todo mundo gosta de receber. E se tem alguém cuidando, o mais natural é que ele vai se aninhando. Nessa condição fica mamãe e filhinho.
Então, é necessária essa vingança para reequilibrar essa balança. E a gente reconhecer os nossos erros, por exemplo, quando passou a se comportar como mamãe. Opa! Quer saber uma coisa bem comum de acontecer nos casamentos? O machismo. O homem espera determinadas condutas, mas a mulher também é machista. E ela passa a retroalimentar a situação. Só que a gente às vezes não percebe. Um exemplo: o fogão é da mulher. Ninguém pode tocar no meu fogão. Algumas mulheres agem assim: o fogão é meu, ou a geladeira é minha. E o marido retroalimenta: a cozinha é sua, já dá toda. Porque ali tem trabalho a ser feito. E ela, quando recebe um jantar dele, se sente culpada. Ai, por que não foi eu que fiz? Por que foi ele que fez? Ué, lembra? Direitos iguais? Homem e mulher? E assim eu tô dando o exemplo da comida, mas pode ser a roupa para lavar, cuidar da empregada doméstica, cuidar das crianças. A gente vem migrando de um comportamento bem patriarcal e machista, onde os homens trabalhavam fora, as mulheres trabalhavam dentro de casa, eles ganhavam dinheiro e a mulher trabalhava não remunerada dentro de casa, cuidando dos filhos, o marido não olhava para as crianças, era tudo cindido, fraturado, separado. E para um novo modelo, onde homens e mulheres com direitos iguais podem e devem, como adultos, ter suas rendas, produzir dinheiro, se satisfazer com a sua profissão, produzir o alimento, cuidar das tarefas domésticas. Isso é estar no adulto. Quando a gente está querendo ser... Ai, será que tem alguém aí para arrumar meu guarda-roupa, fazer a janta? Então, atenção, você está com indícios de estar mais na criança do que no adulto. Não, guarda-roupa é meu, eu arrumo, deixei sapatos espalhados, eu recolho. Coisas bem simples que a mamãe fazia quando a gente era bem pequeno. Então, para ir percebendo essas rotinas inconscientes, quanto mais alerta no momento presente. Ah, ok. Ah, mas agora você está tratando seu marido igual você trata os filhos. Você recolhe o sapato dos meninos e recolhe o sapato do marido. Você está fazendo a maternidade de todos eles. A tendência é que esse casal se separe. Se a distância ficar muito, muito grande, esse homem vai buscar uma mulher fora de casa. Porque essa mulher, a mulher dele, se deslocou para um lugar de mãe. O que reequilibra essa balança? Primeiro, todos se colocando humildes. Porque na humildade eu posso receber um jantar, eu posso receber uma grande quantia, uma pequena quantia, um grande presente ou um pequeno presente. Mas se eu estiver na arrogância, estou distante, não quero receber. Se eu não olho, eu desvalorizo. Então o contato visual, é a troca das palavras na fala, na conversa, no diálogo, no toque, a troca sexual, a troca em todas as ordens. E quanto mais troca você fizer, mais íntimo você vai ficando dessa pessoa que você está, ou quanto menos você quiser trocar, mais distante você vai ficando. Por que a gente precisa... Por que não pode perdoar? Quem perdoa se coloca acima, numa situação de superioridade e passa a ameaçar o tempo todo o outro. Por exemplo, um homem tem uma relação extraconjugal e a mulher descobre. Passa uma crise, mas ela resolve perdoar. Olha, eu te perdoo, tá tudo certo, não faça mais isso, mas... Esse mas e essa arrogância, esse status que ela se coloca, diz: eu vou usar contra você todas as vezes que você não fizer o que eu quero que você faça. Isso está aproximando ou distanciando as pessoas? Se estiver aproximando você do seu parceiro, é bom.
Se está distanciando vocês, o resultado é ruim. Então, o perdão coloca o outro superior a nós. E esse não é o objetivo. É os dois descerem do salto, resolverem as coisas, conversarem e uma vingancinha menor. Porque se ele traiu e ela for trair também, vai ser demais. Ele não vai suportar e ele vai embora. Então, essa vingança amorosa é dar um troquinho. Ah, você combinou de lavar a louça e hoje você não lavou a louça. Vai ficar ali. Eu não vou lavar. De forma que o combinado, mas também não é uma coisa que você doutrina seu marido, tá? Porque outra coisa que é bem ruim na relação de casal é agora eu vou te ensinar como é que se faz, porque eu sei como se faz. Já tô me colocando maior e melhor. Não é assim também. É uma vingancinha, é para doer, mas é para doer pouquinho, para reconectar novamente o casal, os parceiros. E assim podem retomar as trocas. E o inverso também é possível, tá? Se vocês escolherem o caminho da troca negativa, da briga, da discussão, ele fez uma coisa bem ruim para você e você vai faz uma pior ainda. E ele faz uma pior ainda e você vai e faz uma maior e pior. Muitos casais, por exemplo, a violência doméstica, tem vários relatos de casais que ficam muito tempo juntos, se batendo. Ele bate e deixa marcas muito profundas, ela vai para a delegacia da mulher. E ela, quando volta para casa, também bate nele, só que não deixa marcas, e ele não abre reclamações. E o vício e o círculo vicioso pode durar muitos anos. Então, é uma escolha consciente para a gente fazer o que tipo de relacionamento eu quero ter, qual é a troca que eu desejo, o que é que me faz feliz. É na briga, na discussão? Para algumas pessoas é. E para você? Você está percebendo que você está reproduzindo todinho o casamento do seu pai e da sua mãe que viviam brigando e você então aprendeu que relacionamento de casal é brigando que se faz o relacionamento de casal? Vou contar um segredo para vocês. Na intimidade, eles sempre se reconciliavam e você nunca viu a parte boa. Então, vamos começar a desconfiar que a gente estava errado do jeito que a gente viu acontecer. Tomar mais consciência no momento presente, no aqui e agora, sobre os meus sentimentos. Estou com raiva, estou feliz, me fez mal, me fez bem, o que eu quero, o que eu não quero, como adulta. Não esperando só o que ele dá, as migalhinhas ou um pouquinho de atenção, porque você achou que você merecia pouquinho. Não, você dá um montão e fica esperando receber só um pouquinho. E então vamos construindo uma relação de casal madura e você pode errar, ele pode errar. Somos humanos com flexibilidade, damos espaço para que a vida viva, que a vida flua, que as coisas aconteçam de um lugar mais simples, sem a gente ficar se relacionando com as expectativas daquilo que a gente espera que o outro seja. A gente passa a se relacionar exatamente com ele. Ó, ele é malvado de vez em quando, mas você também é. Então, podemos reconhecer que temos a parte boa, a parte ruim, o bem e o mal dentro de cada um de nós. Olho por olhinho, adorei. Aqui alguém fez um comentário no chat. Deixa eu ler antes de te passar a palavra, Miriam. A Aline falou assim, olho por olhinho, eu achei genial. Fiquei pensando, num caso de traição, o que seria uma vingança amorosa? Até porque também acho que devolver na mesma medida jamais seria eficiente e não seria algo vindo do coração. O que seria uma vingancinha de olhinho? Adorei. Bom, numa comunidade machista como a nossa, as traições masculinas são mais perdoadas do que as traições femininas. Então, falar que seria um por um na mesma medida, não.
a mulher tem a maior tendência de perdoar, né, de passar adiante, de conseguir sobreviver quando o homem faz, mas o homem não. Então isso tem um peso muito maior. Uma vingancinha nesse caso, Aline, seria, por exemplo, riscar o carro dele, se ele adora de paixão aquele carro. Ai, o motoqueiro bateu aqui. Ah, agora você vai ter que lidar com esse prejuízo em arrumar, lidar com a dor que é ver o seu carro machucado. Outra possibilidade. O cartão de crédito. Dar um desfalque financeiro e deixar para ele pagar. Então se faz algo que aconteceu no campo amoroso e se toca no financeiro. De uma forma que para o outro seja doloridinho. Porque se for demais, quebra. E isso também acontece na relação entre amigos. Me lembrei agora de uma pessoa que eu estou atendendo e ele é ator. Ele fez Malhação e ele fez um filme, teve sucesso, ele é do interior da Paraíba. Como ele teve que vir para o Rio e para São Paulo para fazer a carreira dele, ele deixou uma amiga muito, muito querida na cidade natal. E agora com a pandemia ele teve que voltar para a cidade de origem. E essa relação não conseguiram ainda reatar. Ela ficou extremamente magoada com a partida dele, para fazer sucesso, para fazer a vida acontecer. Eles acabaram perdendo um pouco o contato, que era muito íntimo, eles se falavam diariamente, de hora em hora. E essa distância fez com que ela ficasse muito, muito magoada. Então ele já está de volta, ele ficou 3 anos fora da cidade e agora ele está de volta há 7 meses e ela está dando um gelo nele há 7 meses. Mas ainda não acabou de dar o gelo. Eu expliquei para ele essa sistemática, o que acontece de bastidores. Uma possibilidade é ele reconhecer o erro dele. Olha, agora eu vejo que causei dor, sofrimento, eu fui embora, fui viver, fui acontecer. Só contei as vitórias, não falei os tombos que eu levei nesses 3 anos, o quanto foi difícil isso, isso e isso. Então, ela ficou imaginando que ele era o astro de Hollywood ganhando o Oscar, uma coisa assim muito grande, muito distante dela. Ela se recolheu. E agora, como ele pode retomar essa amizade? Reconhecendo os erros, as faltas, as falhas, a dor que sentiu e humildemente se reaproximando. Porque se ela deixar mais 3 anos, o que já está há 3 anos separado, 6 anos vai ser muito. Não dá para pegar esse caminho de volta. Então, agora que ele entende a responsabilidade dele sobre o que aconteceu, ele pode trabalhar sobre a parte dele. Vai funcionar? Depende. Depende da outra parte também abrir o coração. E o Gilberto falou que esse negócio do cartão de crédito é pesado. A Rosângela, eu relembro viagens e passeios onde fui paquerada e ele percebeu. Ontem isso aconteceu. Lembrei da viagem e ele lembrou do meu fã. Foi bem divertido. Eu curti a viagem e ele de olho para o fã ficar longe. Não podemos dar na mesma medida, pois é fora da nossa essência. Mas lembrar que pode acontecer caso a gente queira. Olhinho, exatamente, dar essas medidas. Então, Miriam, eu vou passar a palavra para você novamente. Deixa eu te contar uma coisa. Eu tenho outra aula para dar agora. Uhum. Adiantamos, né? O horário ficou estendido. Já Falta estou muito. recebendo as pessoas aqui no outro Zoom. Vamos lá. Então, a gente vai falar Você pode apresentar tudo e eu faço fechamento. Aí, se você precisar, você se despede, tá bom? Te Você sai agradeço. antes. Vou dar uma aula sobre morte e luto, gente. Não tem nada a ver, mas vamos lá. Essa necessidade de compensação humana, então, voltando lá no exemplo, né, que Bert trouxe a história de Abraão, ela é tão em função, muitas vezes, de uma lealdade
completamente cega, né? Que a família, especificamente os pais, começam de cara, né? Quando o filhinho ainda está no ventre da mamãe, projetando sobre esse filhinho certos desejos a se cumprirem, né? Então, ele traz aqui, eu coloquei vídeo exemplo do Juan, que deveria certamente seguir para a morte em sacrifício pelo perdão do pai, para que o pai obtivesse perdão de Deus, mas Beth fala que essa necessidade de compensação humana não pode ser projetada sobre Deus ou sobre o destino. E aqui ele traz como exemplo crianças que já nascem com uma responsabilidade pesadésima de se tornarem missionários, freira, padre, porque os pais fizeram essa promessa por algo muito maior da família, né? E novamente ele chama a atenção do quanto isso é expansivo no inconsciente coletivo, né? Quer dizer, no campo informacional da família, aquilo que surge como um desejo de pai e mãe ou como uma projeção de pai e mãe acaba se tornando uma projeção de toda a família, né, sobre aquele ser. Então, essas coisas da gente fazer promessa para Deus. Ele dá aqui um exemplo também, quantas são as crianças que pedem para Deus lhes tirar a própria vida ou a saúde, buscando a restauração da saúde de um pai, de uma mãe. Claro, mas a criança, ela quer salvar o pai e a mãe, ela tem esse pensamento infantil, né? Então, o quanto isso já está nesse campo de informação. E aí ele diz, como a Sofia já trouxe para a gente, né, que toda a cristandade, infelizmente, se fundamenta nesse mecanismo de que o bem deve ser pago com a vida. Ele traz essa fala, trazendo como exemplo o sacrifício dos filhos. E que isso, então, seria uma imagem deturpada de Deus, né? Novamente, ele pergunta que Deus é esse para o qual nós temos que sacrificar alguma coisa ou alguém, né? Como compensação. Ele conta uma história breve que ele construiu uma igreja na África do Sul, quando ele era missionário lá, e que eu não vou contar a imagem, porque eu não conheço essa imagem, Sofia, e eu não entendi muito bem. Mas é uma imagem linda, eu acho que de Jesus com a Virgem Maria, tinha alguma coisa no meio, e alguém transpassando uma espada, né? E Jesus sangrando e Maria com o Maria com o cálice cálice embaixo recolhendo sangue. de sangue, isso. Cena de filme de terror, né? E o algoz tinha transpassado a sua espada sobre o corpo de Jesus, que já estava crucificado, quer dizer. E ele achava que era uma imagem linda, então ele estava ao redor do mundo procurando uma imagem para trazer para a igreja, mas ele pensou em consultar algumas irmãs, algumas freiras dessa mesma ordem lá, né, que eram nativas, e elas ficaram horrorizadas com a imagem quando viram as fotos. Ficaram horrorizadas, se sentiram aviltadas, né? E aí ele percebeu, né? Naquela hora, elas me deram um precioso ensinamento, ele disse, né? Após o acontecido, eu pensei que eu era meio louco, né? Porque quando você está vivendo dentro dessa fé cega, você não percebe, né? Quão loucas ideias você pode ter, né? Então, ele finaliza a história dizendo que não se deve renegar o Deus pequeno, né? E voltar-se. Aliás, ele diz, deve-se renegar o Deus pequeno, para que se possa voltar para aquele que realmente é o Deus maior e que segue oculto para nós. Sobre destino, ainda, Bert diz, ele conta uma história muito engraçada. A Sofia também já trouxe isso aqui, nessas inúmeras explicações dela, mas eu vou contar, porque ele fala assim que o cara se formou engenheiro, se deu bem na vida e comprou uma Mercedes, né? Tudo que ele queria era uma Mercedes, mas isso na família dele era uma presunção, né? Ele veio de uma família humilde.
Então, ele andava com essa Mercedes, mas ele sentia uma culpa, né, de andar de Mercedes. Até que um dia, um outro carro colidiu com o dele na rua. E ele se deu conta que ele se sentiu aliviado com essa colisão. É como se ele tivesse pago esta culpa, né? Que coisa interessante. Então, a minha família é muito humilde, ninguém teve, por que que eu vou ter uma Mercedes, né? Quando alguém veio e deu uma porrada no carro dele, já não era mais a Mercedes original, ele se sente um pouquinho mais próximo dessa família, um pouquinho mais parte. E aqui ele traz o exemplo, então, de quantas vezes as crianças fazem isso, né? Pedindo para que Deus lhes tome a própria vida, em função de curar um dos pais ou os pais que estejam doentes, como uma promessa para a salvação dos pais. E aqui a gente continua falando, então, dessa fidelidade, dessa lealdade que é cega. Então, Bert diz que só pode se dirigir ao Deus maior, a esse Deus que segue intangível e que segue oculto para nós, ou seja, que nós pensamos que sabemos, mas não sabemos, né? Aquele que tem a coragem de romper com esses paradigmas. A gente não sabe. O que a gente sabe sobre esse Deus, a gente pode não saber para onde ele nos conduz, mas nós sabemos de onde e do que ele nos afasta. Então, Bert acha que isso é suficiente e essencial, mas ele também diz que é necessário muita psicoterapia, né? Que esse rompimento, romper esses paradigmas, consiste em muita psicoterapia e que aqui também se trata de uma reeducação. Eu estou usando colocar reeducação, no livro ele escreve educação, uma reeducação na fé, uma reeducação religiosa, para que não seja nesses termos assim tão cegos e coercivos e tão pequenos, na verdade, diante de Deus, desse Deus maior, como nós aprendemos na nossa formatação social. Ele finaliza, pelo menos essa parte, trazendo uma nova constelação. Ela já foi um pouco confusa para mim da primeira vez que eu li, continuou um pouco confusa, mas eu vou trazer o que eu entendi. Uhum. Ele pergunta quem tem um tema, vocês sabem que ele fazia isso, a mulher levanta a mão no seminário, ele pergunta do que se trata e ela diz que ela nunca teve um relacionamento com o pai dela como ela gostaria de ter, porque esse pai morreu quando ela tinha 9 anos de idade. Ele pergunta do que o pai morreu, e ela diz que foi um acidente, mas no fundo, ela acredita que foi um suicídio, né? A mamãe lhe contava que o pai morreu num acidente, mas da forma que ela escutava a história, ela acreditava que era um suicídio. Bert pede para ela descrever e ela diz que o papai trabalhava num jornal, foi o que eu entendi, e ele tentou se equilibrar no corrimão da escada. Acho que era uma brincadeira entre amigos, sei lá. E ele caiu dali e morreu. E isso aconteceu exatamente no aniversário da morte do primeiro marido da mãe dela. Então, a mãe dela já tinha sido casada, esse marido morreu, e o papai dela, que era o segundo marido, morreu exatamente no dia do aniversário da morte do primeiro marido. Beth, então, pergunta para ela do que havia morrido o primeiro marido da mãe, e ela fala que ele morreu na guerra. E que também havia sido um suicídio. E Bert pede para ela descrever como havia sido. Ela descreve que o papai saiu da trincheira e foi na direção dos soldados russos. Ele era um oficial alemão. E Bert faz uma observação do tipo, ele olha para um companheiro dele no seminário e faz uma observação. Ele diz, assim que faziam aqueles que tinham culpa no cartório, né? A mulher fica puta da vida e diz assim, eu só sei coisas boas do meu pai, do primeiro marido da minha mãe. Ela só me contou coisas boas dele, inclusive ela o amava muito, né? Aí Bert não dá muita importância para isso e pergunta que ano que aconteceu. Ela falou, foi em 1941. E aí ele coloca a constelação, que é muito complexa, porque finalmente essa mulher também resolve dizer para ele que os dois eram amigos.
né? Ele pergunta, o primeiro marido da sua mãe era oficial? Ela fala, sim, ele era oficial. E meu pai também. Ah, seu pai também? É, meu pai também. Meu pai também lutou na guerra contra os russos, também era oficial. Bert pergunta onde ele lutava, ela diz que não sabia, né? Porque existiam várias corporações na Rússia, mas finalmente a constelação mostra que os dois estavam juntos na mesma corporação. Foi isso que eu entendi, viu, Sofia? Uhum. Quando ele coloca a constelação, fica claro que os dois lutavam juntos. E o primeiro marido da mãe dela, como um primeiro oficial, achando que não tinha mais jeito, que estavam ali já acuados pelos russos, ele resolve se entregar, porque era uma forma de morrer com honra. Então ele sai da trincheira e começa a passear em cima da trincheira e vai na direção dos russos. E Bert conta para ela que isso era muito comum entre os jovens oficiais alemães, que inclusive o período médio de vida de um jovem oficial alemão era de 30 horas, né, no máximo, porque eles decidiam morrer com honra, então se mostravam para o inimigo para receberem tiros e morrerem. E o amigo, que seria então o segundo oficial, não faz nada com relação a isso, ele coloca a constelação, coloca os amigos, coloca uma sequência de 6 soldados russos, 6 soldados alemães, coloca um olhando para o outro, e aí eles vão caindo pouco a pouco, tanto dos russos quanto dos alemães, e o que fica claro é que essa corporação alemã, que dependia um pouco do olhar do segundo oficial, então, já que o primeiro houvera sido morto, não encontra nele apoio, não tem confiança nesse segundo oficial, que era o amigo do primeiro marido da mãe e o segundo marido da mãe. E aí eles também acabam meio que desnorteados, né, se entregando, e são todos abatidos, e Bert então diz para ela que Bert, quando pergunta para o representante, né, do primeiro marido da mãe, como é que ele se sentiu com toda aquela movimentação, ele diz: o sentimento que eu tenho é de uma imensa solidão e também de uma fraude, de eu ter sido enganado, né? Porque o meu amigo, de fato, não estava comigo na minha decisão, né? E tampouco ele se moveu muito para proteger a corporação. Então, é aqui que eu acabo. Desculpa se eu resumi muito. Tá tudo Então, certo. de novo, aqui uma lealdade, uma fé absolutamente cega ao país a quem ele servia, a Alemanha. E Uhum. essa história de colocar-se à mercê do inimigo para morrer com honra mostra muito esta lealdade, essa fidelidade cega, né? E, Sim. finalmente, o segundo marido da mãe dela não teve uma lealdade tão cega assim. Ele pôde retornar, ele pôde, inclusive, casar-se com a esposa do amigo, mas ela não tinha, essa filha não tinha uma conexão com esse pai. E aí eu deixo o restante para você destrinchar. E aí eu quero dizer que eu estou muito agradecida, tá bom? E desculpa sair assim. Sem problemas, Miriam. Muito grata, sua apresentação muito linda, bem detalhada. Eu continuo daqui, depois você pega pelo YouTube para assistir o finalzinho, tá bom? Vou ficar mais uns 5 Você, minutos aqui com eles. então, eu deixo aqui na tela, não mexo não, né? Pode tirar, descompartilhar, stop Tá. share, e eu vou dar uma conclusão aqui com eles. Obrigada, viu, Miriam? Um Gratidão, meu beijo para amor. você. Até segunda. Obrigada. Até segunda. Eu quero complementar ainda com relação a essa apresentação, essa última constelação, que tem várias perspectivas, é uma constelação bem grande, acontecem várias coisas ao longo dessa constelação, mas ao final, Bert fala para ela, deixa eu ver se eu pego exatamente as palavras, que algo grandioso demais tinha acontecido
Ela falou assim, o primeiro marido, o Bert pergunta, e eu acho importante relatar isso. Essa constelação está bem detalhada. E Bert, nessa ocasião, esse livro foi escrito a primeira vez em 2006. Depois a gente tem a reimpressão. Eu estou, por exemplo, com a terceira edição, que é de 2018. Mas a primeira edição é de 2006. Então ele deve ter escrito isso em 2004, suponho. Lá em 2000 a 2004, o que acontecia? Cada constelação durava assim umas 2 horas e ele ia perguntando para cada representante o que sentia, como se sentia. E é por isso que aqui ele pergunta para cada um dos soldados de cada um dos lados como cada um se sente. Com o passar do tempo, ele viu que esse procedimento não era necessário e também não era oportuno, porque as pessoas, vocês podem ver aqui, falam coisas que não tem nada a ver com o conjunto que estava de fato acontecendo na constelação. Então, ele não deixa mais essas interferências, esse achismo, essa coisa mental. Ele mesmo, Bert, vê o que está se passando com os representantes e no conjunto todo e dá andamento com o mínimo de falas possível. E aí, lá no finalzinho da constelação, ele dispensa todos os representantes, agradece e fala assim para a cliente: claro que isso ultrapassou muito a sua situação. A questão de relacionamento entre ela e o pai dela. Isso abarcou vários soldados de cada lado, a guerra, vários acontecimentos. Aí a cliente diz assim: ainda não sei nada sobre o relacionamento entre meus pais e qual o relacionamento do meu pai conosco, os seus filhos. Aí Bert fala assim: quão pequeno em vista do que aconteceu, que mesquinho, ela não tem nenhuma simpatia pelos soldados. Então você terá a sua recompensa apropriada. Ela fala, ele, Bert, fala para ela. A coisa que acontece na constelação é tão maior do que a gente pode transmitir em palavras, muitas vezes ultrapassa a questão familiar inicialmente trazida. E é bem importante a gente estar aberto, disponível para receber o que é que vem, e não exatamente aquilo que a gente gostaria que viesse, porque ela foi para saber dela e do pai dela, e era isso que ela esperava, que o Bert empacotasse uma constelação como se fosse uma pizza calabresa com mussarela, e no final ia sair uma pizza calabresa com mussarela. Não é isso, né? Isso é constelação familiar. O que vai se apresentar, para onde vão as coisas, o que está agindo. Ela nem percebeu, mas a guerra está participando da formação do pai e da mãe dela. O casal se forma só porque houve a guerra. Se não houvesse a guerra, a mãe ainda estaria casada com o primeiro marido, ela não teria enviuvado. Então, que lealdades, que fidelidades ela está vinculada? Inclusive a guerra, que ela pode nem ter, ela não viveu essa guerra, ela nem era nascida ainda, e ela está conectada. A que guerras vocês estão conectados? A que destinos vocês estão conectados? A quem estão sendo leais? O que é que você quer interromper na sua vida porque não dá mais para continuar sendo do mesmo formato, que já está te desgastando, te estressando e etc, etc, etc. E quando for fazer uma constelação, se abra para isso tão maior, que muitas vezes se apresenta muito maior do que a sua própria vida, do que os seus pais, como nesse exemplo da guerra. Para a gente ter essa abertura e olhar, isso é empatia sistêmica para todo aquele sistema. A guerra também faz parte daquele sistema, daquele conjunto de pessoas, de valores, de fatos, de acontecimentos. Então, que a gente, nesse exercício aí no caderninho de autoconhecimento, anote
O que é que tem na minha história recente, na minha história mais antiga, na derradeira, o que foi que houve com eles, quem mais pertence, quem está sendo excluído, quem está esquecido, quem foi difamado, quem queria ser padre e não pôde, que foi obrigado a casar, quem fugiu por amor, quem foi raptado. Tem tantas histórias dentro da nossa história. Então, eu deixo com vocês essa pergunta, todas essas perguntas, e se debrucem mesmo sobre o autoconhecimento para saber mais sobre as suas histórias. Nós não estamos mais fazendo constelações familiares após a aula. Os meus atendimentos são no período da tarde, então quem quiser me procura no WhatsApp ou a Cida para a gente agendar e atender as necessidades pontuais de cada um e poder desembaraçar. Essas questões a gente não consegue. A gente consegue seguir uma pista até determinado ponto e ver que ali tem questões, mas a gente não consegue desembrulhar o nosso passado sozinho. É necessário esse olhar a certa distância do constelador que vai guiando a gente pela solução. Então, estou aqui à disposição de quem precisar de atendimentos individuais. Quero agradecer muito a presença de todos vocês. Hoje foi bem mais extensa, mas foi bem importante tudo isso que a gente precisava falar. E até a próxima segunda-feira. Um super beijo para todos vocês. Sintam-se muito beijados, muito abraçados. Que saudade de todos vocês. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Sofia. Muita saudade. Saudade, Dri. Adorei a dica do cartão de crédito. Eu já tenho a senha. Adoro. Boa noite, muito obrigada, Sofia. De nada, querida. Boa noite. Boa noite, gente.